Olá! Hoje a gente mergulha em Gênesis, capítulo 41. Uma história e tanto, que começa com o faraó do Egito, ah, bem perturbado, né? Sim, bastante. Ele teve dois sonhos muito estranhos que ninguém conseguia entender. Aqueles sonhos das vacas, 7 gordas e 7 magras, e depois as espigas de milho, né? As boas e as mirradas. Exatamente. E a parte que o deixou aflito é que as magras e as mirradas devoravam as boas, as gordas, e ninguém, nem magos, nem sábios, conseguia dar um sentido para aquilo. Ficou numa situação complicada. Mas aí, alguém lembrou de uma pessoa, certo? Pois é, o copeiro-chefe. Ele se lembrou de José, aquele jovem hebreu que estava na prisão e que tempos antes tinha interpretado o sonho dele e do padeiro com precisão. E a coisa aconteceu rápido, pelo visto. Muito rápido, tiraram José da prisão às pressas, ele se arrumou, trocou de roupa e foi levado direto para o faraó. Isso mostra a urgência, né? O desespero por uma resposta. Imagino. E aí, frente a frente com o faraó, José ouve os sonhos. E a primeira coisa que ele faz é, tipo, tirar o foco dele mesmo. Exato. Com muita humildade ele diz, olha, não sou eu, é Deus quem vai dar a resposta favorável ao faraó. Ele se coloca como um instrumento, sabe? Entendi. E qual foi a interpretação, então? José explica que os dois sonhos, na verdade, significam a mesma coisa. Uma mensagem só. Que seria? 7 anos de uma fartura imensa em todo o Egito. Abundância total. Mas, Ah, sempre tem um mas, né? sempre, depois desses 7 anos, viriam outros 7 anos, só que de fome. Uma fome tão terrível, tão devastadora, que toda aquela fartura anterior seria esquecida. Nossa, pesado. E ele mencionou algo sobre a repetição do sonho? Sim, e isso é crucial. José disse que o fato de o sonho ter se repetido para o faraó significava que a decisão de Deus era firme, estava estabelecida e que ia acontecer logo, era iminente. Uau! E o que é fascinante para mim é que José não parou aí. Ele não só decifrou, como já veio com uma solução. Exatamente. É impressionante essa transição. Ele interpreta e, na sequência, já propõe um plano de ação. Ele fala, olha, faraó, o senhor precisa achar um homem sábio, inteligente, criterioso, para colocar no comando do Egito. E qual era a ideia central desse plano? Bem direta. Nomear administradores supervisores para recolher 1/5, 20%, de toda a colheita durante os 7 anos bons, os anos de fartura. Para fazer um estoque, então. Isso. Guardar esse grão todo nas cidades, sob o controle do faraó. Essa reserva seria usada durante os 7 anos de fome para evitar que o país fosse arruinado. Um plano audacioso, vindo de um estrangeiro, um ex-prisioneiro. Como que o faraó e a corte reagiram a isso? Olha, parece que foi muito bem aceito. O texto diz que a proposta pareceu boa ao faraó e a todos os seus oficiais. O próprio faraó reconhece a sabedoria em José. Ele diz algo específico, né? Sim, ele pergunta, meio que retoricamente para os seus conselheiros, acharíamos um homem como esse em quem está o Espírito de Deus? Então, a clareza do plano, a lógica e essa percepção de algo divino em José fizeram a proposta ser aceita rapidamente. E a consequência disso para José foi inacreditável. Totalmente. Uma ascensão meteórica. José se torna o segundo homem mais poderoso do Egito. O faraó deu a ele símbolos de poder, certo? Sim. O anel de Sinete, que dava autoridade para agir em nome do faraó, vestiu ele com roupas de linho fino, colocou um colar de ouro, deu autoridade sobre tudo e todos, só o trono estava acima dele. E ele ganhou até um nome egípcio, né? Zafenat Paneá. E uma esposa egípcia também, Azenate. Exato. É uma transformação radical. De esquecido na prisão a vice-governante. Mostra o valor que deram à visão dele. E, principalmente, a capacidade administrativa que perceberam nele para lidar com a crise que vinha. A confiança foi enorme. E José tinha quantos anos nessa época? 30 anos. E ele começou a trabalhar imediatamente. Durante os 7 anos de fartura, ele colocou o plano em prática. Armazenou muito grão? Muito é pouco. O texto diz como a areia do mar. Tanto que pararam de medir, de contar. Era uma quantidade absurda. E foi nesse período que os filhos dele nasceram. Sim, Manassés e Efraim.
Os nomes têm significados ligados à superação do sofrimento e à prosperidade que Deus deu a ele naquela terra, mesmo sendo a terra da sua aflição inicial. Manassés, Deus me fez esquecer, e Efraim, Deus me fez prosperar. Faz todo sentido. Com certeza. E, como previsto, os 7 anos bons acabaram e a fome começou. Não só no Egito, pelo que entendi. Não, a fome foi severa em todas as terras ao redor, o que confirma a precisão da interpretação de José e a escala do problema. E o povo egípcio, quando a fome apertou, foi procurar quem? Primeiro, o faraó, mas o faraó foi direto. Vão até José. Façam o que ele disser. Toda a responsabilidade estava com ele. E José abriu os armazéns. Abriu os armazéns e começou a vender o cereal, não só para os egípcios, mas para gente de todos os países que vinham ao Egito comprar comida, porque a fome era global praticamente. Então, olhando para essa história toda, a gente vê uma jornada impressionante. José vai do fundo do poço ao topo do poder e se torna chave para a sobrevivência de muita gente. Exatamente. É uma história que fala muito sobre, talvez, providência divina, mas também sobre a importância da sabedoria prática, do planejamento, da boa administração em tempos de crise. A capacidade de agir com base numa previsão. Sim, e a competência para executar um plano dessa magnitude. Mostra como a diversidade às vezes abre caminhos inesperados para posições de grande influência. Fica a reflexão, né? Quantas vezes a gente talvez ignora sinais, avisos, até a crise chegar de vez. Pois é, e também sobre como as estruturas de poder podem, ou não, permitir que ideias valiosas, mesmo vindas de fontes inesperadas como um prisioneiro, sejam ouvidas e levadas a sério a tempo de fazer a diferença. Uma questão bem atual, na verdade.